Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura para apostar. É só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. A gente fez uma analogia legal, eu quero até que Dudu pegue essa analogia. Sim. Que é do Vasco e do Flamengo. Dos times do Rio, né? Que são 3 times grandes lá no Rio. Botafogo, Flamengo e o Vasco. E o 4, desculpa. E o Fluminense. No caso, o Botafogo, que eu não sei, porque o Botafogo é de Niterói, em tese, né? Mas são 4. Sim. Enfim. A gente tava conversando mais cedo sobre o comportamento, né, velho? Que é aquilo. A gente tava discutindo assim, poxa, o clássico, será que vai se decidir realmente só na técnica? A gente sabe que tem níveis de comparação que são difíceis. Por exemplo, Juventus e Turim, como foi o exemplo do texto, até o Espanhol e Barcelona. Hoje já foi, eu acho que, muito tangenciado e chegou no extremo da situação. Só que o clássico, pelo menos aqui no Brasil, acho que isso talvez seja até internacional, tem uma coisa muito importante do comportamento. Como você se comporta perante... Exatamente. Como você se comporta perante o seu adversário. Por que eu falo isso? Tem um triângulo no Rio que eu acho engraçado, que é interessante. Que eu pego Vasco, Flamengo e Fluminense. Vasco e Flamengo é um clássico que, apesar de serem jogos pegados, o retrospecto recente, a maioria do resultado é empate. Só que tem tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, ou que não consegue fazer uma sequência de jogos contra o Flamengo. Se você pegar pra ver o último jogo do Carioca, foi 1-0 Flamengo, só que 1-0 a troco de quê? Porque as torcidas podem também criar narrativas, né? Eu vi gente do Vasco falando, porque só fez um gol depois que expulsou um jogador. Ok, isso é verdade. Só fez quando tava com um jogador a menos. Só que o Flamengo chutou mais de 10 bolas no gol e o Vasco não chutou uma bola no gol, o jogo inteiro. Se você pegar o mapa do Flamengo, é um bombardeio e o do Vasco é um chute pra fora. Aí, vamos lá. O Fluminense, que na minha opinião tem um time que tecnicamente não é tão disparelho com o Vasco assim, na minha opinião, ganha do Flamengo com certa constância. É um clássico pegado. Eles têm até essa frase, ganhar Fla-Flu é normal. E agora que vem a parte engraçada, o Vasco geralmente ganha do Fluminense. Se você pegar o retrospecto geral, tem uma ampla vantagem de vitórias para o Vasco. E o retrospecto recente, inclusive, o Vasco tem um equilíbrio muito bom, inclusive ganhando jogos mais decisivos. A exemplo, Copa do Brasil. Então, por que o Vasco consegue, geralmente, colocar o Fluminense no lugar de filho, como gostam de falar, mas não consegue encarar um Flamengo que o próprio Fluminense consegue encarar? É um comportamento, na minha opinião, porque o Vasco é traumatizado com o Flamengo, um recorte recente. Que fique claro, não tô falando aqui de história do clássico, que isso é muito volátil, né? Mas o recorte recente, o Vasco me parece que tem medo de jogar contra o Flamengo. É a minha opinião. E o Fluminense não vê esse bicho, vai pra cima mesmo. E consegue as oportunidades. E ganha muito. Então, assim, se o Vasco se comportasse com mais coragem contra o Flamengo, provavelmente desempenharia melhores resultados, poderia até ganhar mais, porque tem muito jogo que dá a sensação de que acordou tarde ou que se lançou tarde pro combate. A postura do Vitória aí me passou um pouco de medo, eu vou dizer assim. Não dos jogadores necessariamente, mas acho que foi tudo muito cauteloso. Por exemplo, pra mim o time jogar com 3 zagueiros no Barradão, clássico, ok, é estratégia, é uma formação moderna, Jair Ventura pode ter a filosofia que for, inclusive muitos técnicos, ele é um cara moderno, acham essa formação incrível e tem todos os méritos, beleza. Quem estuda é ele, não sou eu. Eu também acho. Tática. Só que necessariamente você recebeu o Bahia no Barradão com o time B, com 3 zagueiros, você tá mostrando o quê? De certa forma. Se o Vitória recebeu o Remo, que é um rival direto contra o rebaixamento, aqui no Barradão, com 3 zagueiros, me desculpe, eu jamais faria isso. É uma questão até de sinergia, de dialogar com o clima do estádio. Eu não Você não pode acuar contra antes o que rival. apareça todo mundo aqui, a culpa não é da formação. Não é da formação. Não é da formação. Bayer Leverkusen foi campeão jogando assim. Não é o problema da formação. Só que é o que ela passa no comportamento. É o comportamento, é a qualidade. Essa formação exige um meio-campo muito bom, ou então laterais, né, pontas habilidosíssimos, que não é o caso do Vitória, perfeito, obrigado. Que não é o caso do Vitória. Então, assim, pra mim é toda uma questão que envolve, o problema não é Jair Ventura, não é o sistema que ele escolhe, muito provavelmente é o anímico, pode ser sim, o comportamento. Eu achei o comportamento desse jogo esquisito. Sim. Ainda mais no Barradão e contra a equipe que o Bahia colocou em campo pro Vitória. Eu achei estranho. Uma pauta que foi no início da nossa conversa, foi que Rogério Ceni utilizava os garotos da base com a mesma formação do time titular. A gente também fez isso. Só que a gente jogou com 5 zagueiros contra Juazeirense,
A gente jogou com 5 É. zagueiros contra a Galícia. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. E você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.